E quero dizer para vocês que eu não estou aqui me representando e não estou aqui como candidato só meu. Eu estou aqui em nome de 10 partidos políticos, estou aqui em nome de toda a sociedade brasileira que defende a democracia, estou em nome das mulheres que são vítimas do feminicídio e da agressão masculina, estou aqui em nome dos trabalhadores brasileiros, dos estudantes que têm esperança de poder um dia se tornar profissionais e poder criar sua família. Estou aqui em nome do povo negro, estou aqui em nome de todos aqueles que amam a liberdade. Quero dizer ao povo brasileiro alto e bom som: durante 4 anos, esse homem governou o país e não deu 1% de aumento de salário mínimo. Esse homem governou 4 anos e não deu um aumento para a merenda escolar, que hoje é de apenas 36 centavos. Essa é a verdade. E isso o povo sabe, porque o povo está sentindo na carne. O povo sabe que está passando fome, o povo sabe que está desempregado. E, portanto, eu estou muito à vontade para repetir: não houve aumento do salário mínimo. Houve apenas uma reposição inflacionária e não houve aumento da merenda escolar. Essa é a verdade que está nos números. Não quero ficar perto de você. Não quero ficar perto de você. Grana para o bolso, o povo brasileiro sabe quem levou: o Jair Messias Bolsonaro e sua família. A quantidade de imóveis que eles compraram, a quantidade de rachadinha não está na conta do Lula. E se depender de ele, da gente medir, aferir entre eu e ele, eu sou o único que tem atestado de idoneidade. Porque fui acusado para permitir que você ganhasse as eleições, fui julgado por um juiz mentiroso, ganhei 26 processos na Justiça Federal, ganhei 2 na ONU e ganhei na Suprema Corte. Eu estou um cidadão idôneo. Agora você já tem 35 processos que um procurador qualquer dia vai lhe procurar e você já tem 6 criminais. Se prepare. O povo sabe quem é mentiroso, o povo sabe quem é que roubou. Eu só queria dizer uma coisa engraçada. Ele sabe quem esconde. Ele sabe que ele acabou de tentar esconder o Roberto Jefferson, o pistoleiro dele, o homem das armas, o homem de confiança dele, o homem que recebeu a Polícia Federal a tiro. E foi eu que escondi? Fui eu que escondi? Quem é que mandou o ministro da Educação ir para os Estados Unidos no avião da FAB escondido sem que ninguém soubesse? Fui eu? Não. Não, as coisas que eu fazia eram na luz do dia e o povo brasileiro sabe. Agora, é o seguinte: se o presidente não tem assunto, eu acho que é importante a gente lhe dar um tempo, eu dou um tempo, um time. Você chama a sua turma, você discute e vamos mudar de assunto, porque o Brasil quer saber o seguinte: o que a gente vai fazer? Isso aqui é um debate que a gente está falando com milhões de pessoas, pelo amor de Deus. Diga alguma coisa com coisa. Pelo amor de Deus, gente, é difícil. O cidadão está meio desequilibrado hoje, porque ele veio com um único argumento. Alguém dá um argumento para ele outra vez, ensina ele a falar outra coisa. Porque ele tem que explicar por que não aumentou o mínimo, ele tem que explicar por que não aumentou a merenda escolar, ele tem que explicar por que ele isolou o Brasil do mundo. Deveria responder com o mínimo de tranquilidade, com o mínimo de respeito ao aposentado, ao pensionista, e não ficar gritando, berrando, como se estivesse em casa. Isso você pode fazer na sua casa, mas no estúdio de televisão, com tanta gente olhando, sabe, com a sua família olhando, com a minha família olhando, é preciso ter respeito. Se comporte como presidente da República, que você ainda é. Se comporte. Tenha um mínimo de postura. O cidadão diz que respeita a Constituição. Ele vive todo santo dia ameaçando o ministro da Suprema Corte. Ele vive ameaçando fechar. Ele vive ameaçando que não vai respeitar a decisão. Ele vive xingando pessoalmente os ministros da Suprema Corte. Ele não tem respeito pela Constituição. Me parece que o que ele tem é algum militar chefe dele que de vez em quando fala para ele: para de ameaçar, para de ameaçar. Porque ele não respeita a Constituição, faz muita coisa por fora da Constituição, ofendendo tudo que é pessoa. Coisa que um presidente da República não pode fazer. E queria dizer um número, guarda esse número. Nos meus 8 anos de governo, eu disponibilizei 51 milhões de hectares de terra
para o Sem Terra, para a Contag, para a FETRAF, para o pequeno produtor, que são praticamente 4,5 milhões de pequenos produtores, até 100 hectares, que produzem 70% do alimento no Brasil. Essa gente, na verdade, fez um bem para o Brasil. E essa gente está produzindo hoje muito para o Brasil e vão produzir muito mais. Eu perguntei o que você fez na saúde. Você está falando do tempo que o Alckmin governava São Paulo, que eu nem sei. Eu quero saber o que você fez. Quantas UPAs você aumentou? Quantas ambulâncias você comprou a mais? Quantos hospitais você fez a mais? Quantos médicos você colocou a mais? É isso que o povo está querendo saber. Sabe o que você fez a mais? Que você poderia explicar para o povo? Comprou 35 mil caixas de Viagra para dar para as Forças Armadas. Explica por quê. Se o povo não tem sequer fraldão geriátrico para as pessoas mais velhas de idade. Já expliquei. Explica. Já expliquei. O Viagra é usado para tratamento de próstata. Ah, é? Sim. E só as Forças Você Armadas, usa Viagra? E só as Forças Armadas têm direito. Por que não distribui de graça para o povo? Você lembra quantos hospitais você fez? Você lembra quantas UBS você fez? Não lembra, porque não fez. A única coisa que você fez foi negar vacina no tempo certo e permitir que mais de 300 mil pessoas morressem sem necessidade nesse país, e um dia você pagará por isso. Eu fui ao Complexo do Alemão visitar gente extraordinária, porque eu sou o único presidente da República que tenho coragem moral de entrar numa favela antes e depois, ser tratado como ser humano e tratar todo mundo com respeito. Todo mundo ali. Gente trabalhadora extraordinária, gente que quer chance de estudar, gente que não é ser vitimado pela polícia veroz. Agora, o dado concreto é o seguinte: eu fiz a maior campanha de desarmamento nesse país, recolhemos milhares de armas e tocando fogo em praça pública, porque no meu governo a gente vai distribuir livros, a gente vai distribuir cultura, a gente vai facilitar o acesso das pessoas às coisas que eduquem, não às coisas que matam. É isso que nós vamos fazer. Por isso nós não temos medo de dizer que somos contra a facilitação de armas, porque ninguém compra arma para educar, ninguém compra arma para fazer o bem. As pessoas compram arma para matar, e você está vendo o crescimento. Quem está se beneficiando das suas armas é o crime organizado, que antes tinha que assaltar o arsenal da Marinha, do Exército, agora, por sua conta, compra arma facilitada e compra até 2.000 cartuchos. O candidato sabe que nós reduzimos o desmatamento da Amazônia durante uma década em quase 80%, enquanto a agricultura crescia em média 2%. Nós evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Nós pegamos 1.500 empresas clandestinas de madeira e fechamos. Mais de 1 milhão de metros quadrados cúbicos de madeira ilegal. E você tinha um ministro vendendo. Várias organizações criminosas foram descobertas, desarticuladas, e as pessoas foram presas. 659 pessoas foram presas, incluindo funcionários públicos, federais e estaduais. O Brasil se tornou altamente respeitado na questão ambiental, porque a gente fez 5 institutos dos biomas para cuidar de todos sem distinção. E eu quero aproveitar e fazer a pergunta e dizer o seguinte: nós vamos acabar com as queimadas e com invasão em terras indígenas, e muito menos com garimpo em terra indígena. A primeira coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. Colocaram o emprego informal como se fosse emprego. No meu tempo, a medição de emprego era carteira profissional assinada. Era isso que era que a gente media. Agora não. Agora eles inventaram, colocam o trabalho eventual, colocam o trabalho informal, colocam o MEI. Eu quero saber emprego geral, com carteira assinada, emprego registrado. Porque uma coisa que nós vamos fazer, e eu quero dizer para o povo brasileiro, é que nós vamos, a partir de janeiro, consertar esse país. Aliás, antes de janeiro, se eu ganhar as eleições, eu vou visitar alguns países do mundo para restabelecer a relação. Depois de janeiro, eu vou me reunir com os governadores para a gente estabelecer um programa de desenvolvimento para esse país.
Cada governador vai apresentar pelo menos 3 obras prioritárias de infraestrutura envolvendo a área da saúde e da educação. E nós vamos trabalhar juntos de forma harmônica, sem brigar com o governador e sem brigar com o prefeito. A gente vai trabalhar junto, esse é o papel de um presidente da República, é harmonizar a sociedade, é fazer o pacto federativo e trabalhar junto. Ficar de fora xingando todo mundo, ofendendo todo mundo, o Brasil não vai para frente assim. Sabe qual é o seu modelo de cidadão pacífico? O seu modelo de paz é o Jefferson, armado até os dentes, atirando na Polícia Federal. Aquele que é o seu modelo de paz, o seu modelo de tranquilidade, o seu modelo de harmonia. No meu governo não vai ter. No meu governo é o seguinte: armas vai ter que ter autorização das Forças Armadas e a gente vai fiscalizar, porque o crime organizado não pode, em nome da facilitação de armas, estar adquirindo um arsenal mais competente do que a polícia. E se essa for a sua vontade, estarei pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal. Deputado federal. Deputado federal.